E se eu te dissesse que o futuro da humanidade já está sendo escrito, gene por gene? Que as mãos invisíveis da ciência estão redesenhando a essência do que significa ser humano? Parece ficção científica, mas e se for realidade? A verdade pode ser mais estranha e mais assustadora do que qualquer filme. Imagine laboratórios ocultos, pesquisas sigilosas e uma ciência que avança mais rápido do que nossa capacidade de compreender suas implicações. Estamos entrando em um território inexplorado, e as consequências podem definir o destino da humanidade. Nas últimas décadas, a tecnologia CRISPR tem dominado as manchetes científicas. Ela permite alterar o DNA de forma precisa e acessível como nunca antes. A promessa é tentadora: a cura de doenças genéticas, imunidade a vírus letais e até a possibilidade de prolongar a vida. Mas, como toda tecnologia poderosa, ela carrega um preço. Avanços como o nascimento de bebês geneticamente editados na China provocaram choque e debates acalorados. Se já conseguimos modificar genes humanos, o que mais está sendo feito longe dos olhos do público? Quem decide até onde podemos ir? Não é apenas a ciência médica que avança. Cientistas têm modificado animais e plantas há anos, criando espécies mais resistentes ou com características únicas. Mas isso levanta uma pergunta desconfortável: se é possível modificar um organismo para torná-lo mais eficiente ou, melhor, por que pararíamos em animais e plantas? Há rumores de experimentos militares para criar soldados geneticamente superiores, mais fortes, mais rápidos, menos suscetíveis ao cansaço. Por mais que isso pareça algo saído de um filme, há documentos e declarações que sugerem que essas ideias já estão em andamento. Imagine um mundo onde humanos são divididos entre os aperfeiçoados e os naturais. Isso te assusta? Deveria. E os riscos não param por aí. Quando falamos de engenharia genética, estamos falando de mudanças que não afetam apenas uma pessoa, mas todas as gerações futuras. Imagine uma criança que nasceu geneticamente modificada para ser mais inteligente. Essa alteração não se limita àquela criança, ela será passada para seus filhos, netos e assim por diante. Estamos prontos para assumir a responsabilidade por essas mudanças permanentes? E quem decide o que é ou não aceitável? Hoje, são cientistas e governos, mas amanhã, poderia ser uma corporação com interesses financeiros? Pense nisso. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nas implicações éticas disso tudo. Quando você ouve falar em manipulação genética, pode parecer algo distante, mas as questões que ela levanta estão mais próximas do que você imagina. Quem tem o direito de decidir o que é considerado um bom gene? E quem garante que essa tecnologia não será usada para criar uma sociedade ainda mais desigual? Imagine um mundo onde apenas os ricos podem pagar por genes melhores. Onde as elites têm filhos geneticamente superiores, enquanto o resto da população é deixado para trás. Isso não é apenas um problema ético, mas uma ameaça direta à essência da igualdade humana. Seja honesto, você confia em quem está no controle dessa tecnologia? Hoje, são grandes corporações farmacêuticas, laboratórios privados, em muitos casos, governos. Eles alegam que estão trabalhando pelo bem da humanidade, mas e os interesses financeiros? Quando a manipulação genética se tornar um mercado, quem garante que as decisões tomadas serão para o bem maior e não apenas para o lucro? Já vimos isso antes em outras áreas da ciência, onde avanços foram usados para o benefício de poucos, às custas de muitos. E os riscos não se limitam ao campo ético. Estamos lidando com algo que pode ter consequências catastróficas se der errado. Alterações genéticas podem se espalhar pelo meio ambiente de maneiras que nem conseguimos prever. Um experimento mal feito pode desencadear mutações imprevisíveis, afetando ecossistemas inteiros. E se um erro em laboratório criar um vírus mais resistente? Ou se uma alteração genética em humanos levar a complicações que só serão descobertas décadas depois? Estamos prontos para lidar com as consequências de brincar de Deus? Enquanto você pensa nisso, quero te convidar a refletir sobre o que significa ser humano em um mundo onde podemos nos editar como quisermos. Se pudéssemos eliminar todos os defeitos, todas as fraquezas, ainda seríamos humanos? Ou perderíamos algo essencial no processo?
A ciência avança, mas as perguntas que ela levanta são profundas e, muitas vezes, desconfortáveis. O que escolhemos fazer hoje pode definir o curso da humanidade para sempre. Agora, a questão que fica é: qual caminho escolhemos? Seguimos em frente sem considerar as implicações éticas, ou paramos para refletir sobre o que realmente importa? E você? Acha que estamos avançando na direção certa ou arriscando perder nossa essência? Quero saber sua opinião. Escreva nos comentários, compartilhe este vídeo com quem precisa pensar mais profundamente sobre o assunto, e não esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. A ciência avança, mas a humanidade deve decidir o destino. Que lado você está? Pense bem no que está em jogo. Não estamos falando apenas de avanços tecnológicos que podem mudar vidas, estamos falando de reescrever as regras do que significa existir. Desde o início dos tempos, os seres humanos têm buscado maneiras de melhorar suas condições de vida, seja por meio da agricultura, da medicina ou da tecnologia. Mas agora estamos diante de algo muito diferente. Não é mais sobre alterar o mundo ao nosso redor, é sobre alterar a nós mesmos, o núcleo de quem somos. Quando olhamos para os benefícios, é fácil sermos seduzidos. Imagine um mundo onde doenças genéticas como a fibrose cística ou a distrofia muscular simplesmente não existam mais. Imagine curar o câncer antes mesmo de ele começar, editar o DNA de um embrião para garantir que ele nunca desenvolva essas doenças. Esse futuro parece promissor, mas, como vimos tantas vezes na história, avanços incríveis podem vir com um custo altíssimo. Lembre-se da corrida espacial, da criação da bomba atômica ou até mesmo da Revolução Industrial. Todos esses momentos trouxeram avanços inimagináveis, mas também causaram consequências devastadoras. Com a engenharia genética, o risco é ainda maior, porque não estamos lidando com máquinas ou territórios, estamos lidando com o que nos torna humanos. Uma vez que cruzarmos essa linha, não haverá como voltar atrás. E ainda há a questão do controle. Quem decide o que é ou não permitido? Você realmente acha que essa decisão estará nas mãos da maioria das pessoas? Ou será que um pequeno grupo de cientistas, empresários e políticos decidirá o futuro da humanidade? Esses são os mesmos grupos que hoje monopolizam a produção de alimentos transgênicos e medicamentos essenciais, tornando-os inacessíveis para milhões de pessoas ao redor do mundo. O que acontece quando eles têm o poder de controlar a genética humana? Agora, pare e imagine um cenário. Em um futuro não tão distante, famílias ricas têm acesso a clínicas de edição genética. Elas escolhem a cor dos olhos, a altura, o nível de inteligência de seus filhos. Enquanto isso, as famílias comuns, sem recursos, continuam dependendo da loteria genética. A distância entre ricos e pobres não seria apenas social ou econômica, seria biológica. Estamos preparados para viver em um mundo onde a desigualdade começa no nível do DNA? Mas isso não é tudo. Pense nos governos e suas intenções. Se existe a possibilidade de criar humanos mais fortes, mais resistentes, você realmente acredita que nenhum governo cogitaria usar isso como uma arma? A história nos mostra que, sempre que uma nova tecnologia surge, ela é usada para o bem e para o mal. E no caso da manipulação genética, os riscos são exponencialmente maiores. Não estamos apenas criando ferramentas, estamos criando vidas inteiras. Mesmo assim, não podemos ignorar o potencial positivo dessa tecnologia. A ideia de erradicar doenças genéticas ou prevenir pandemias é incrivelmente poderosa. A questão não é se devemos usar a engenharia genética, mas como usá-la de forma responsável. Precisamos de discussões éticas profundas e regulamentações globais antes que essa tecnologia saia do controle. Você já parou para pensar no que aconteceria se uma modificação genética acidental tivesse repercussões globais? Por exemplo, imagine que um laboratório cria uma nova linhagem de humanos geneticamente aprimorados, mas descobre anos depois que eles têm uma predisposição a transmitir um vírus mortal. E se esse vírus fosse altamente contagioso? Um erro como esse não afetaria apenas aqueles diretamente envolvidos, seria uma catástrofe para toda a humanidade. O que parecia ser um avanço poderia se transformar em nosso pior pesadelo. Agora, voltando para você. Como indivíduo, qual é o seu papel nesse debate?
Parece algo distante, mas a verdade é que a opinião pública tem um impacto gigantesco no rumo que essas tecnologias podem tomar. Compartilhar informações, questionar o que está sendo feito e exigir transparência são passos cruciais. A engenharia genética não deve ser algo decidido apenas por elites científicas e econômicas, deve ser um tema de discussão global. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu, uma pessoa comum, posso fazer sobre algo tão complexo? A resposta é: muito mais do que você imagina. Conscientizar-se sobre o assunto é o primeiro passo. Falar sobre ele com amigos, familiares, colegas. Participar de debates, assistir a conteúdos como este, principalmente, questionar. Pergunte: quem ganha com isso? Quem perde? E qual é o preço que estamos dispostos a pagar? O futuro está sendo escrito agora, e todos nós somos parte dessa história. O poder de decidir não está apenas nas mãos dos cientistas ou dos governos, está nas mãos de cada um de nós. A pergunta é: você está pronto para fazer parte dessa discussão? Se este vídeo te fez pensar, compartilhe com outras pessoas. Vamos espalhar essa mensagem e criar uma onda de questionamento e reflexão. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, onde desvendamos as questões mais complexas e instigantes do nosso tempo. O futuro está chegando mais rápido do que imaginamos, e juntos, podemos moldá-lo para ser um futuro que vale a pena. A escolha é nossa, mas o tempo está correndo.